Nós estamos iniciando nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Nós hoje veremos a parábola da semente, uma parábola pela palavra-chave, né? Semente, muito conhecida, mas não é a parábola do bom semeador. É uma parábola que está em Marcos capítulo 4, 26 a 29. E nós entenderemos sempre a simbologia, a mensagem para nós e o que Jesus quis comentar a respeito de uma conexão profética com Apocalipse 20. Como sempre, nós vamos abrir a palavra de Deus somente com a presença do Espírito Santo, confiando que essa prece que o irmão Carlos vai fazer será atendida por ele. Por favor, oremos. Oremos. Grandioso e eterno Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pelo dom da vida. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos protegido e nos abençoado. E pedimos que a tua presença permaneça conosco, para que, através do nosso trabalho, do nosso testemunho, das nossas palavras, o teu nome continue sendo louvado e engrandecido. Te agradecemos pela vida do irmão Johan, que tem separado esse tempo para compartilhar os seus conhecimentos bíblicos conosco. E hoje queremos, mais uma vez, pedir que ele seja usado pelo teu Santo Espírito e que essa mensagem possa alcançar os nossos corações e mais pessoas possam conhecê-lo e aceitá-lo como Salvador, Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Obrigado. Então, nós vamos ver que nesta parábola sempre há uma conexão com a agricultura, né? E Jesus usou essas ilustrações para nosso aprendizado. Eu queria que vocês se lembrassem também da conexão com a semente de mostarda. Jesus plantou na eternidade o evangelho eterno, que ele viria para morrer por nós, e desde que ele morreu de fato, essa semente está crescendo no coração nosso, na nossa família, da igreja. Nem todos aceitam, alguns rejeitam, já estava previsto também, todos têm liberdade, mas está crescendo de tal maneira que vai amadurecer, e aí entrará em cena uma palavra que esta parábola tem, que é a palavra ceifa. Então, aí entrará juízo final e alguma visão de João sobre o Apocalipse, tá bom? Então vejam, quando o grande conflito terminar, nós iremos ao encontro do nosso Salvador e o universo será resetado. E todas as leis voltarão ao seu estado inicial. Então, quem estiver contra esse sistema de funcionamento perfeito de leis vai sofrer, não vai conseguir viver, e por isso que a destruição é a atitude mais misericordiosa de Deus. Então, antes de que tudo isso aconteça, Jesus nos convida para que nós possamos aprender com esta parábola a respeito do milagre, da fé, da graça transformando o nosso ser, tá bom? Então, nós vamos para o texto bíblico. Havíamos falado de que Jesus vai comparar a ação do evangelho na nossa vida como uma semente. Ela vai crescer e no tempo certo ela será colhida por aquele que tem autoridade sobre a natureza, sobre as leis espirituais e naturais, tá bom? Então vamos para o texto de Marcos 4, 26, perdão. E dizia, vamos ler do início ao fim a parábola. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro o ateiro, a erva, depois a espiga, por último o grão de trigo na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe fogo à foice, porque está chegada a ceifa. Então, é curta sim, creio que já estamos acostumados com a simbologia da agricultura que Jesus usa nas parábolas, e podemos dizer que Deus é esse homem, a semente é a sua palavra,
o Espírito Santo fará crescer essa plantinha, e um dia o próprio juiz, já na figura, né, de outra função, o próprio Deus, na figura de juiz, iniciará a ceifa. Então, existem estágios para que uma planta ela chegue ao momento da ceifa. A semente, a folha, a espiga, o grão cheio. A colheita só vai ocorrer quando o grão amadurecer. Então, nessa perspectiva, muitas pessoas se perguntam, né? Mas por que Jesus não voltou? Por que ainda estamos nesta terra? Ele, Deus, na sua sabedoria e misericórdia, ele cobre aspectos individuais e mundiais da sua criação, a raça humana. Então, como raça humana, nós também precisamos amadurecer. Ou viraremos trigo, ou viraremos joio. Só há dois grupos, só há duas escolhas. A casa que foi construída sobre a rocha, a casa que foi construída sobre a areia. Então, só tem dois grupos. O ponto é que hoje tem muitos que estão em cima do muro e nós estamos na mornidão. E essa parábola é para nós, para que nós possamos justamente entender que se aproxima, vendo os sinais que nós vemos na Terra, o momento em que nós precisaremos assumir de fato a condição de trigo maduro, tá bom? Então, esta é a única parábola em Marcos e que destaca o processo natural do crescimento espiritual, tá bom? Vamos aprender algumas lições sobre a salvação. Esta parábola tem um propósito de explicar que Deus atua silenciosamente. O seu Espírito tem lições profundas para nos ensinar na criação de um processo chamado transformação. Então, vai ser ilustrado o nascimento e o crescimento dessa semente no coração de um cristão. Vai explicar que é necessário que o crescimento ocorra para que o amadurecimento chegue. Não existe como ter maturidade sem crescimento. Embora seja curta esta parábola, ela é profunda porque vai desde a conversão até a glorificação e a segunda vinda. Dessa maneira, o contexto histórico desta parábola Jesus está falando para pessoas que esperavam nele e colocavam a esperança de um reino terreno, imediato, libertação do escravo, jugo romano. Enquanto isso, Jesus ensinava os princípios internos que vão tocar o coração para libertar o ser humano do pecado. Jesus não veio salvar das doenças, da pobreza e de qualquer outro problema que o ser humano tenha. O principal objetivo de Jesus foi salvar-nos do pecado. Então, muitos se decepcionaram quando eles viram alguns milagres e não viam Jesus assumindo o poder temporal contra os romanos. Então, às vezes isso acontece conosco. Buscamos soluções externas em Deus para que Ele resolva nossos problemas aqui na Terra e nos decepcionamos quando, talvez há muitos anos, Deus está trabalhando no nosso coração de maneira suave, sutil e silenciosa. Quais são os símbolos que estão relacionados com o lavrador, com o homem que saiu para semear? Aqui nos identificamos a Deus, né, que enviou seu Filho, que é Jesus, e ele plantou essa mensagem desde a eternidade até o momento em que ele nasceu e morreu na cruz. E os seus seguidores começaram a assimilar essa verdade. Então, como isso chegou até nós? Através de instrumentos humanos, através de discípulos. Por isso que nós vamos ver que esse crescimento passa por nós também compartilharmos essa semente com as demais pessoas. Embora Cristo seja o semeador, ele nos concede o privilégio de sermos seus braços e a sua voz aqui na terra. Você já se viu como instrumento nas mãos de Deus? Tem uma frase muito bonita que ultimamente percorre, né, nas mídias sociais cristãs. Você é Deus para alguém neste momento? Uma verdade que nos traz muita esperança é que esse Deus
Passa o dia, passa a noite, fazemos aniversário, vem uma estação, férias. Nós dormimos, nós acordamos e ele continua trabalhando. Ele não descansa, ele não dorme. Ele está intercedendo hoje por nós. Seu trabalho não terminou quando Jesus morreu na cruz. Então, o semeador humano, que seríamos nós, seus discípulos, damos tudo bíblico, mas precisamos dormir e descansar. Já Deus não para, porque o mundo está 24 horas girando, pessoas o tempo todo estão acordadas e o Espírito Santo está o tempo todo tocando o coração delas. Então, o dormir na parábola representa a nossa limitação humana e nos conecta com uma dependência total do poder divino para gerar esse resultado da transformação. Isso te traz muita esperança, saber que Jesus vigia, trabalha 24 horas por dia em prol da sua salvação. Havíamos dito, mas é sempre bom reforçar que a semente é a palavra de Deus. Ela representa a voz de Deus em letras em linguagem humana. Contém um princípio que, quando entra, corta, ensina, admoesta para justiça. E essa palavra vai crescer. Ela traz consigo, espiritualmente falando, né, um código, como se fosse genético, de reprodução, de gerar frutos. O início da fé é por ouvir a palavra de Deus. Então, aqui nós temos o início da ação. É Deus que coloca uma semente no nosso coração. Assim como uma semente de tomate produz tomates, né? A palavra de Deus vai produzir frutos do Espírito Santo ou o caráter de Cristo. Porque o fruto do Espírito Santo, o amor, com vários gomos que são os demais, né, frutos, são expressão do caráter de Cristo. Nessa perspectiva, é bom nós tentarmos olhar para nós e dizermos: estou buscando a Deus para poder ter esses frutos no meu ser. Há também questões de limitação da própria semente. Assim como Deus tudo pode, Ele pode fazer tudo, menos nos obrigar, essa semente tem uma limitação. Quando ela é plantada, ela sozinha não pode brotar. O poder da vida reside em Deus, não na matéria em si, no papel da Bíblia, né? Mas Deus, ele capacita nossos neurônios, nosso cérebro, para que possamos assimilar, entender, mas nós precisamos fazer escolhas diárias para receber, tra tratar da terra, adubar, preparar o coração para que essa semente faça diferença na nossa vida. A gente precisa ter intencionalmente uma busca por esse alimento. Então, é necessário que o ser humano participe da ação do divino e humano para o sucesso da transformação. E existe também um papel humano na colheita. O ser humano ele pode preparar o solo a favor ou contra. Seu coração pode ser uma pedra, os espinhos vêm, as aves vêm e roubam essa semente que foi plantada no nosso coração. É necessário mexer na terra, cavucar, indagar, estudar, discernir, né? Não é fazer uma leitura simples. Precisamos, desde as ferramentas que hoje nós temos, muito, muito mais avançadas que os próprios discípulos tinham, né? Desde uma concordância simples até ferramentas de busca por assunto, com espírito de profecia, com pesquisa. Vemos de que o homem pode e tem condições de preparar melhor esse terreno para que essa semente possa fazer um trabalho menor. Às vezes nós nos limitamos a nos alimentarmos daquilo que outro preparou. Esse outro preparou em primeiro lugar para si e agora ele está compartilhando. Mas quando nos limitamos apenas a comer o alimento que outro preparou, e vamos falar um pouco dessa estagnação espiritual que pode ocorrer conosco. No dia da necessidade, poderemos consultar a IA, o YouTube, Pastor Rodrigo Silva, a classe bíblica do fulano, ciclano, buscando nosso conhecimento,
nosso verso favorito ainda está na nossa mente, ou de tanto que nós temos uso das ferramentas, hoje estamos até esquecendo os versos da Bíblia que fizeram sentido para nós. Então, o papel divino, ele é nato. Ele exerce sobre a semente a chuva temporal, inicia umedecendo os campos, ele envia o sol espiritual, que é o próprio Cristo, o pão, ele faz brotar, ele faz o milagre da mudança. Imagina o cuidado constante de Deus, se ele no mundo natural ele mantém o sol, a água, a chuva. Se não fossem esses elementos no âmbito agricultural, né, da agricultura, perdão, nós, em vão seria o trabalho dos humanos, né? Seria inútil se não existissem esses elementos vitais que Deus permite que nós tenhamos. Então, para que o trabalho chegue a todos, nós somos parte, nós somos meio, instrumentos para pregar, compartilhar e lançar essa mesma semente na mente de outros, através do nosso testemunho, da pregação da palavra e outras ferramentas que Deus nos mostra na sua palavra. Então é muito importante que nós saibamos que essa semente, ela é perfeita, ela não é corruptível, ela é poderosa e ela gera em nós as mesmas características, sempre quando tenhamos fé para recebê-la. Ela tem um poder transformador que vai de dentro para fora. Ela está blindada à corrupção do mundo e, por definição bem simples, ela não muda, como Deus não muda. Assim se muda, se atualiza, ela se corrige e com o tempo aos poucos ela vai dando razão à palavra de Deus. Assim, a garantia do sucesso do lançamento da semente depende de Deus, não depende de nós. Existe uma promessa de que a semente cumprirá seu propósito, e Deus é o responsável por esse cumprimento. Nós não podemos pensar em definir os resultados. Deus vai fazer, enviar a chuva, vai fazer brotar, vai fazer florescer, mas Ele também pode respeitar a decisão de pessoas que não querem mais aceitar ou receber essa palavra. Então Deus garante o sucesso da sua palavra, porque ela não vai voltar vazia. Ou ela vai voltar com uma rejeição, ou ela vai voltar com uma aceitação ao convite de Deus. E você já teve alguma experiência de falar sobre Cristo, sobre Deus para outra pessoa, e depois de anos e anos e anos você não viu resultados? Creio que é natural na nossa família, no nosso meio, como muitos terrenos precisam de muito tempo para gerar uma resposta, não é? Porém, a colheita, em função da garantia que Deus nos dá, ela será abundante. E um exemplo muito claro nós vemos em Atos capítulo 2, né? Quando no Pentecostes eles receberam o dom do Espírito Santo, uma chuva temporal, naquele tempo foi intensa, e a planta da igreja, nesse aspecto coletivo, ela germinou com muita força. E ela cresceu muito. E a pergunta natural que nós fazemos, né? E a igreja de hoje, por que ela não explode? Por que ela não cresce? Por que ela não se propaga como fez a igreja primitiva? Creio que a resposta é natural. Nós não estamos buscando o Espírito Santo com a mesma intensidade que os apóstolos buscaram naquele momento. E aí nós passamos sempre a depender da fé nessa busca que nós temos. Precisamos confiar nos mecanismos divinos, confiar que os resultados virão no tempo de Deus e acreditar que essa semente invisível, embora esteja debaixo da terra, esteja ainda em desenvolvimento. Havíamos falado várias vezes, né? Como o próprio Saulo não passou da noite para o dia, se convertendo de perseguidor para perseguido. Ele viu Estevão morrendo, ele viu alguns discípulos, ele passou alguns dias cego. Então, não tem terreno
que possa gerar em segundos, horas ou até mesmo dias mudanças. Por isso nós precisamos apenas semear, espalhar, compartilhar e Deus fará o resto. Esse agricultor, ele quanto tempo está esperando por nós, por uma entrega completa? Então, como nós podemos cobrar isso de alguém se nós mesmos demoramos muito em aceitar e receber essa palavra? A semente produz muito quando ela é distribuída. Semear é um ato de desprendimento. Você entrega o que tem para colher algo multiplicado amanhã. E você, em muitos casos, você não verá o fruto dos seus esforços. Hoje, por exemplo, nós poderíamos estar, não sei, assistindo algum jogo da Copa, estando com a família, fazendo alguma coisa para a nossa casa, saindo para conversar em algum lugar com a família, fazendo coisas boas, mas estamos aqui estudando a palavra de Deus, dedicando um momento semanal para que esse compartilhar faça sentido na nossa vida em primeiro lugar, não é? E quem é essa semente? Essa semente, desde a fundação do mundo, é Cristo e seu grande amor demonstrado através do seu sacrifício, a sua vida, sua morte e ressurreição. Se essa mensagem não entrar e nós não morrermos para nosso eu, para aceitarmos que a ressurreição de Cristo pode gerar uma ressurreição interna em nós, ficaria em vão o sacrifício de Cristo na nossa vida. Jesus é essa semente que morreu por cada um de nós. A partir de então, começaram a surgir frutos em abundância. E como eu disse, essa sementinha de mostarda está crescendo, crescendo e crescendo. Todas elas se preparando para a grande colheita. E falando dos resultados. Os resultados, eles estão com o pastor, com o número de batismos, depende da data do cronograma da associação, depende de quê os resultados? Os resultados estão nas mãos de Deus, do Espírito Santo. Os corações são respeitados, frios, quentes, mornos. O Espírito Santo está trabalhando ainda para tentar Então, não se desanime se você preparar uma programação, se você insistir com seus filhos, se o resultado não vem, se o número de pessoas que está na sua classe bíblica cai muito, não se desanime. Essa semana, ontem, nós fizemos um trabalho com a ADRA, num bairro, e a diretora me perguntou, olha, tento fazer tudo correto. Será que isso é legalismo? Porque ela se preocupava com que, às vezes, fazendo correto, alguns pudessem achar isso ruim. Eu disse para ela, olha, o ser que fez as coisas todas corretas foi Jesus. Então, o problema não está em fazermos as coisas corretas. O problema está quando nós queremos ter o agrado da igreja, da família, dos demais, por sermos bons, por fazermos boas obras. E pior ainda, quando acreditamos que isso tem que gerar bênção, que Deus tem que nos abençoar por sermos boas pessoas e gerarmos boas obras. Da mesma forma, os resultados precisam estar nas mãos de Deus. Nós não podemos nos entrar em êxtase por uma alegria, né, totalmente desmedida, se uma pessoa se batiza. Glória a Deus, ficamos muito felizes, o seu fica muito mais feliz do que nós, mas se nenhuma pessoa se batizou depois de muitos anos de trabalho que você tenha feito, não desanime. A eternidade dará resposta para muitos dos seus esforços. Essa semente talvez está dormindo, está invernando por muitos anos e o Espírito Santo vai permitir que ela acorde no momento oportuno. Até porque muitas pessoas não conseguiriam suportar o momento completo da história do grande conflito na sua etapa final se já tivessem se entregado nas mãos de Deus. Não é que Deus está retardando a decisão delas, mas essas pessoas são tão especiais, tão sinceras, que se eles chegassem agora, talvez eles logo se converteriam em mornos, como é a igreja nos nossos dias. Então, mas isso não é pretexto para você adiar a sua entrega, né? Se você está ouvindo essa mensagem, você ainda não tomou a decisão pelo batismo, por exemplo, tá? Então,
Quando deixamos os resultados nas mãos de Deus, nós não sabemos quando vai germinar, quando obteremos o resultado. Então, nós precisamos evitar medir, perdão, precisamos evitar medir o sucesso do nosso trabalho com parâmetros numéricos, com respostas de pessoas, decisões. Isso está nas mãos de Deus, ok? A nossa cultura nos traz uma conotação de resultados, inclusive na nossa igreja, né? Então nós precisamos espalhar para quantas pessoas possam ouvir essas mensagens. Mas Deus vai completar a obra. E se nós buscarmos na palavra de Deus um exemplo muito claro de falta de sucesso aos olhos humanos, foi a história de Noé. Ele pregou por 120 anos, e quantas pessoas aceitaram o convite que ele fez? Apenas a família dele. Então, talvez a pergunta para nós seria: e se você trabalhar ao longo da sua vida, na igreja, na obra, em qualquer ministério, e você ver a sua família completa salva? Já terá valido a pena? Com certeza, né? É o nosso grande sonho. Então, a obediência é a verdadeira medida do sucesso. Se nós não estamos fazendo esse compartilhamento, aí sim é um problema, né? Estamos limitando o nosso crescimento. Lembrando que a melhor maneira de aprender é ensinar. Então, quando nós estagnamos, recebemos, nos alimentamos e não compartilhamos, estamos iniciando uma atrofia espiritual. Então, a lei do reino de Deus, na parábola da mostarda, é o crescimento. Então, não existe estagnação, falta de crescimento, decrescimento no reino de Deus. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um pregador, como um discípulo, né? Então, essa germinação representa o início da vida espiritual, que para muitos de nós talvez começou há muitos anos. E esse desenvolvimento precisa ocorrer, acrescentando conhecimento e graça. Se acrescentarmos só conhecimento, a gente pode ter uma vertente escatológica, teológica, liberal, conservadora, e a gente vai ficar frio, sem amor, sem podemos até tender ao legalismo. Mas se ficarmos somente com a graça, sem conhecimento, a gente pode baratear essa graça, a gente pode ser levado por qualquer vento de doutrina, a gente pode sofrer dos enganos sutis do inimigo. Então, o crescimento não é opcional na vida cristã. É uma evidência de que Deus está atuando na nossa vida. E em muitos casos, esse crescimento, ele é silencioso. Porém, é contínuo. Então, não olhe para si. Não pense, olha, estou tanto tempo na igreja, não faço nada, fulano faz isso, ciclano faz isso. Respeite você mesmo e peça, busque a Deus essa comunhão, peça essa graça, estude a palavra de Deus, busque essa comunhão e deixe que o Espírito Santo fará os resultados. Deixe que os outros vejam as mudanças na sua vida e não você mesmo. Porque o centro é Jesus, não você, não eu. Não precisamos olhar para nós. Olha, já fiz isso, já aprendi a fazer isso, agora me convidaram, agora estou fazendo isso. Não é assim que funciona o crescimento espiritual de um cristão. Existe um crescimento contínuo e ele é perfeito. Deus respeita nosso tempo. Ele conhece, obviamente, às vezes nossa negligência, mas ele está olhando a sinceridade do nosso coração. Ele leva tempo para que nós possamos entender algumas verdades. Por isso que, se vocês viram e perceberam, né, quantas verdades foram necessárias para nós aprendermos, de fato, algumas verdades tão profundas como nós tivemos oportunidade nessas classes bíblicas. Santuário, Daniel, Apocalipse, para então entender algumas das parábolas mais profundas que Jesus compartilhou conosco. Então, essa ideia de esperar em Deus, ela é libertadora. Você não precisa olhar para você mesmo.
ok? Então, você precisa aceitar que Deus está atuando na sua vida, confiar e entender de que essa obra leva uma vida toda. Infelizmente, para alguns, essa obra é interrompida por alguma fatalidade, por alguma doença, mas Deus operou, tocou, tentou e Ele sabe de todas as coisas. Então, mesmo que nós morramos de velhinhos ou por alguma outra situação, a nossa vida vai ter uma duração mais ou menos longa. E a santificação, do mesmo jeito, é uma obra de uma vida toda. Então, nós nunca poderemos dizer, já chegamos lá, estou pronto, estou preparado, terminei. O próprio Paulo, né, ele disse, confiou, né, corri a corrida. E o resultado depositou sua esperança de receber o galardão com Cristo, aquele que completará a boa obra que começou em Saulo. Né? Então, a santificação não é um evento instantâneo, é uma caminhada de conformidade com a vontade de Deus. A santificação é um caminho de uma troca. Aprendemos a render nossa vontade e aprendemos a adquirir a vontade de Deus na nossa vida, tendo o prazer e a alegria de praticar. Qual seria o perigo se nós acharmos que já alcançamos? Perigo, claro. Naquele momento nós estagnamos e dizemos, já chegamos, estou perfeito, e não há mais crescimento a partir desse momento. Por isso, muito cuidado com esse engano. Assim, nós, dia a dia, somos libertos de um pecado que Deus nos mostra que estava lá escondido do nosso ser, que vem lá de tempos da nossa infância, ou uma frustração, um pensamento, uma mágoa, uma culpa. Então, tudo isso precisa ser purificado, e Deus leva tempo para que isso ocorra na nossa vida. E o fim desse processo, no aspecto temporal, vai ocorrer nessa terra. Mas essa salvação, ainda aprenderemos que talvez na eternidade vai ser contínua, de crescimento constante. Não haverá mais necessidade de graça, né? Porque ninguém mais vai pecar, não haverá mais necessidade de pedir perdão. Mas o conhecimento, ele estará à disposição em várias áreas da nossa vida. Então, lembre-se, é uma jornada, não é um destino. Ok? Então, nesse momento nós precisamos também lembrar, né? Estamos cedendo para que outro prepare o nosso alimento em nosso lugar. Estamos limitando a graça e deixando de compartilhar, contando o que Jesus fez por nós. Estamos comendo papinha em lugar de alimento sólido. Se a lei do reino de Deus é o crescimento, a gente precisa continuamente, mesmo que aos pouquinhos, crescermos e já termos condições de preparar um alimento pela nossa própria força e no nosso próprio terreno, de maneira que ele já seja sólido. Depois, quando você precisar desse conhecimento e defender a sua fé, a quem você vai recorrer? Então, Paulo chama para que nós deixemos de ser bebês pela fé, que deixemos de ter uma doença espiritual da estagnação. Ele nos convida a que cada um de nós preparemos nosso alimento sólido, de forma que com o conhecimento equilibrado com a graça, nós possamos ter o quê? Sabedoria, discernimento, inteligência num aspecto, né? Desde Deus vindo até a nossa mente, e uma maturidade espiritual que não depende da idade, de tempo de batismo, não. Depende apenas da abertura do nosso coração ao Espírito Santo, para que ele atue em nós. Crianças espirituais são levadas por adultos espirituais que os podem levar por ventos de doutrina equivocados. A maturidade traz a capacidade de diferenciar o bem e o mal. Adultos na fé não são enganados facilmente. Crescer na graça nos protege contra as ciladas humanas. Hoje mesmo, uma pessoa me perguntou, mandou um vídeo do Instagram, onde aparecia na Copa do Mundo alguns simbolismos, né? É claro que são aqueles vídeos que conectam, às vezes, alguma coisa forçada com a outra, mas
dentro do contexto que nós de fato conhecemos, onde tudo é adoração, ou é para Deus ou é para Satanás, e mesmo que nós não tenhamos o conhecimento de toda a simbologia satânica, nós podemos entender que sim, de fato, há uma busca pela distração a todo momento na nossa vida, né? E o inimigo trabalha em todas as frentes, camuflando coisas boas com mentiras. Então, aquele culto da abertura, como mostrava aquele vídeo do Instagram, tinha simbolismos satânicos. E eu não vou ter tempo para correr atrás de confirmar, mas eu disse que a gente percebe que há uma adoração, sim, a competitividade, a buscar sair sempre em primeiro lugar, que são bases do reino eterno. Apenas um é campeão. No reino eterno de Cristo, todos somos campeões, né? Porque todos podemos chegar à meta. Então, é, esse discernimento chega através da ação miraculosa de Deus na nossa vida, quando nós deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nosso ser. O próprio exemplo de Pedro, os discípulos, como eles foram mudados, filhos do trovão, eles renderam honras à glória, foram os instrumentos de Deus, foram crucificados com a cabeça para baixo, eles se colocaram completamente para serem usados por Deus. Creio que eu me adiantei um pouco nos comentários, né, em relação a esse slide. Então, busquemos sempre olhar, ao lermos a palavra de Deus, que não seja uma busca por um conhecimento frio, por números, por esquema, diagramas, cálculos proféticos, e sim entendamos qual é a mensagem de Deus com essa profecia, com essa parábola, com essa verdade no nosso dia a dia, para o nosso coração. Uma sementinha diária, uma gotinha do Espírito Santo para que esse crescimento seja contínuo, equilibrando o quê? O crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Para quê? Para que tenhamos o início da transformação e a reprodução dos atributos de Cristo na nossa vida. Não por esforço humano, não nos olhando no espelho, não analisando nossas características, se está mudando ou não, apenas fazendo o que a Bíblia nos pede. Então, nós nos tornamos semelhantes em relação àquilo que nós contemplamos. E a quem estamos contemplando? Ultimamente. Dessa forma, o nosso caráter está refletindo um pouco daquilo que nós contemplamos. Cristo busca se reproduzir no coração humano para que ele possa chegar até outros. E ele faz isso através daqueles que creem nele. Então, o fruto cristão é a reprodução do seu caráter na nossa vida, e isso gera uma reprodução e a mensagem é levada para outras pessoas. E essa é a missão que Jesus nos deu. E eu creio, pelo menos pela minha experiência pessoal, que ao cumprirmos essa missão, talvez seja uma das melhores maneiras que Jesus tem para transformar o nosso ser. Porque se nós não estivéssemos cumprindo a missão, já seria uma possibilidade de estagnação. E não estou dizendo que todos precisam cumprir a missão do mesmo jeito, né? Pregando, dando estudos bíblicos, existem inúmeros dons e inúmeras maneiras de sermos uma bênção para outras pessoas. Ok? Então vamos adiante. Já indo para o fim do nosso estudo. O que Deus está, então, no aspecto global do grande conflito buscando? Preparar, amadurecer o trigo de maneira que a geração que vai levar a última mensagem através do recebimento da chuva seródia, ela vai ser completamente e inteiramente fiel. Essa ilustração é um pouco cinematográfica, né? Não todos serão jovens, não todos estarão vestidos à moda, não todos serão atletas, não. Todos entregues completamente à ação do Espírito Santo. Crianças, jovens, velhos, como Joel 2 diz, né? Tendo visões, pregando, profetizando e principalmente sendo Jesus para os outros, refletindo seu amor para com outras pessoas. Então, isso é o quê? Um amadurecimento tal que o trigo está com o grau cheio, encorpado.
E se nós olharmos para a história da nossa igreja, bem rapidamente, quando nós surgimos pouco depois do desapontamento de 1844, a pergunta que vem é: mas essa geração não estava pronta? Ela não foi a mais pura, como Ellen White diz, depois da Igreja Apostólica, no seu estado espiritual? Foi, mas a maturidade coletiva, olhando o grande conflito, não estava pronta. Imaginem, só depois desse desapontamento surgiu o conhecimento do santuário. Então, toda essa verdade acumulada do santuário, que nós tivemos uma série completa a respeito, teria ficado sem receber o seu povo para se preparar para os últimos eventos principalmente a missão. Então nós vemos que Deus permitiu o desapontamento, assim como foi com os discípulos, e eles amadureceram com o fogo, né? Polido, né? Separado o ouro. Então, no fim dos tempos, Deus vai precisar ter um povo muito peculiar aos modos de 1844, porém na figura dos 144 mil. Por isso, nossa espera não é olhando para os sinais, não é analisando apenas a escatologia, é estando atentos à nossa preparação. Quantas vezes você se lembra que nós já falamos o que Jesus repetiu várias vezes? Vigiem, vigiem, né? Orai sem cessar, alimentar-se do pão da palavra de Deus. Então, se esse povo não estava pronto naquele ano, a pergunta é: e hoje nós estamos? Com o conhecimento que eles adquiriram e o legado que eles passaram para nós, nós estamos prontos? Qual seria a nossa resposta? Jesus, nessa perspectiva, está atrasando o seu retorno? Ou devido à nossa negligência, nosso letargo para a nossa entrega completa, ele está, entre aspas, adiando? Deus sabe todas as coisas. Não existe nem atraso, nem adiantamento, né? Por isso, lembre-se, talvez esse pensamento, Jesus está voltando. Não, ele não está voltando, senão já teria voltado. Ele breve vai voltar para nos buscar. Esse breve é na perspectiva de Deus, na plenitude dos tempos. Então a pergunta é: eu tenho a escolha, vou amadurecer do lado correto, do lado do trigo ou do lado do joio? O que em nossa vida hoje ainda impede que o caráter de Cristo seja visto plenamente? Essa resposta é muito particular, né? Muito individual. Mas o fato é que já está profetizado que a igreja final será fiel, pura, sem mancha, e ela será vencedora. Será santa e irrepreensível antes da segunda vinda de Deus, de Jesus. Ela estará preparada para viver sem mediador o tempo de angústia. Imaginem essa condição. Então a transformação precisará estar completa na perspectiva divina, não na humana, né, antes da volta de Cristo. Então essa condição sem mancha, sem mácula, no caráter, não acontece num piscar de olhos. É um processo que leva tempo. E esse conceito de sem mancha, sem mácula, para você é motivador ou é assustador? Quando nós olhamos para nós mesmos, é assustador. Eu estou longe de ser alguém nessa situação. Mas quando nós olhamos para Jesus e buscamos esse crescimento, graça e conhecimento, é motivador, porque nosso alvo é Jesus, olhar para Ele. Não é o destino, não é ser como Ele, é buscar conhecê-lo e amá-lo, e Ele vai fazer o resto. Ok? Então, a chuva seródia, ela vai ser o ápice do derramamento do Espírito Santo. A última quantidade de água derramada para o período final do crescimento. A seara da terra estará madura, nas versões trigo e joio, e para o trigo o Espírito Santo será derramado com muita intensidade.
Assim como no campo, a última chuva, ela é a mais forte e ela serve para preparar o grão para a colheita. E nessa perspectiva, nós estamos buscando essa chuva a cada dia na nossa vida? Qual é a nossa atitude? Se sabemos o que vem pela frente, em base ao conhecimento que nós já temos sobre o Apocalipse, virá um tempo de angústia, uma perseguição. Esses momentos, nós não passaremos sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, os amigos de Daniel passaram por uma fornalha ardente da tribulação para darem testemunho a toda a congregação em fração de segundos. Da mesma maneira, nós precisaremos passar por uma fornalha de fogo ardente para que o mundo, em fração de horas e talvez no mais tardar dias, conheçam a verdade, não recebam a marca da besta, saiam dela, povo meu. Quando nós olhamos para Enoque, ele levou anos e anos, mas quando ele esteve preparado, ele era uma luz que irradiava no meio do paganismo naquele tempo. Então, o tempo de angústia ele vai servir para remover os últimos vestígios de apego a este mundo e nós pensarmos apenas em Cristo. Será um tempo como Jó viveu, sem cartão de crédito, talvez sem família, sem trabalho, sem casa, sem água, vivendo nas montanhas, fugindo, e só teremos Deus. Deus tirou tudo e Deus nos deu tudo e Deus tem o direito de devolver, retirar, não é? Então precisaremos ter a atitude de Jó para que nesse tempo de dificuldade possamos reagir da mesma maneira. E de que dependeu essa atitude de Jó no tempo de dificuldade? No tempo da bonança. Ele oferecia sacrifícios, orava pela família, era um homem íntegro. Então vejam a semelhança do tempo de angústia com a vida de Jó. E se estamos falando já de amadurecimento, vamos para o fim do nosso estudo. Nós temos a aplicação final quando todos os frutos estejam maduros. Vejam o que nos diz Apocalipse 20 sobre uma visão da ceifa, da colheita. Perdão, Apocalipse 14, 14, 14, eu escrevi errado no nosso grupo. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Tudo linguagem simbólica, não é? E outro anjo saiu do templo, e clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e ceifa. Deus dá a ordem a um anjo de iniciar o juízo, não é? A separação do trigo e do joio. A hora de ceifar te é vinda. Olha que interessante, Jesus falou com essas duas parábolas, a de mostarda, a do trigo e o joio, e esta daqui com palavras suaves, calmas, com simbologia de agricultura. E aqui nós vemos agora o quê? Uma mudança nas palavras, mas na essência a mesma verdade. Acabou o tempo de misericórdia, o tempo de graça foi esgotado, e agora resta o quê? Sentença. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. São cenas muito solenes que nós não imaginamos no aspecto como será esse cumprimento. Mas será espiritual, não será literal, não será uma foice gigantesca passando no pescoço de todos, não é? Ela será o quê? Todos receberão, com o fechamento da porta da graça, o destino final. Saiu do templo, de onde? Do santuário. E agora nós entendemos melhor, né? Que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Quando termina o trabalho de intercessão de Jesus Cristo pelos nossos pecados, quando o último pecado nosso é lançado, é transferido para o santuário, se fecha o tempo de graça, Jesus sai, termina a sua função sacerdotal, retira as suas vestes sacerdotais e coloca a sua coroa e se veste com roupa de juiz.
Então, ele bem poderia dizer, talvez nós não encontramos essa verdade, mas ele poderia dizer, mais uma vez, não ecoando da mesma maneira que na cruz, está consumado. E ali, de fato, acabou. Daí em diante, são cenas finais apenas para colher os frutos. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. Lembra quando nós estudamos Apocalipse e o santuário? A simbologia da vide, das uvas, quando elas perdão, são pisadas no lagar, representa os ímpios. Ok? Aqui na sequência, vejam, 14:19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E ali, esse suco, né, será representação de um sangue derramado nas pragas, como prova de uma atitude estranha de Deus. Será talvez a única vez em que Deus enviará um castigo pleno, porque o tempo acabou. Até hoje, o que nós recebemos são consequências dos nossos atos. O inimigo nos atinge, Deus permite, mas não envia nenhum castigo. Somente naquele momento será a atitude estranha de Deus, e porque terá esgotado todas as possibilidades. E o lagar foi pisado, fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Qual será a nossa decisão final? Qual será nosso destino final? Depende da atitude que nós e da decisão que nós tomamos hoje, não é? Nós vamos colher o que estamos semeando, numa perspectiva humana, né, da participação humana, porque nós não semeamos a palavra, nós não fazemos transformação, não é nada disso. Perdão. Mas colhemos o quê? O que nós buscamos, o que nós preparamos o terreno, o que foi prioritário para nós. E ali haverão algumas surpresas, né? Mas creio, e no caso do grupo que nós temos pessoas muito maduras, que têm ministérios, que ajudam na igreja, e a gente vai crescendo no conhecimento junto. Quando nós testemunhamos no final das nossas gravações, a gente enriquece com os pedidos de oração e com os testemunhos de pessoas conhecendo a verdade, retornando para a igreja, sendo batizadas, ou nos mantendo perseverantes na intercessão pelos pedidos dos nossos queridos. Nós estamos crescendo juntos. Então, tomara, né, que as nossas orações em prol dos que estão no nosso coração e que estão afastados e que precisam retornar aos caminhos de Deus, tomara que esse Espírito Santo possa entrar enquanto há oportunidade e que cada uma dessas pessoas não endureça o seu coração. E nós, então, muito menos, né, com toda essa oportunidade, com todos os recursos que nós temos para poder conhecermos mais a respeito da palavra de Deus. Tomara que não seja o caso, né? Que nós não precisemos ter classes bíblicas do Gênesis até o Apocalipse, porque Jesus não volta. Tomara que não seja o caso. Mas se Deus nos dê forças e nós continuarmos ainda nessa terra, veremos que basta cavarmos mais um pouco que nós encontraremos verdades maravilhosas e muito profundas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Santo Deus, nosso querido bom Pai, Senhor, mais uma vez somos gratos pela vida, pela saúde, pela oportunidade de podermos aprender, compartilhar a Tua palavra. Senhor, a Tua misericórdia às vezes é incompreensível, para muitos é demora, é falta de empatia, compaixão com o estado em que a terra se encontra, mas para nós, Senhor, que confiamos na Tua sabedoria, sabemos que a terra passa por momentos difíceis, momentos de decisão em todos os níveis. A divisão é generalizada, polos opostos, divisão nos relacionamentos, dificuldades, desafios, e por isso, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e entregamos mais uma vez nossa vida nas Tuas mãos. Que a Tua graça nos purifique neste dia, após esse estudo, e que possamos manter o compromisso
de estudarmos a tua palavra, compartilharmos, testemunharmos e deixar que o teu Espírito Santo faça o trabalho da maneira que ele quiser e que ele nos conceda a bênção de termos dons, talentos para a expansão do teu reino. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Vou interromper a gravação. Deus seja louvado pela sua presença. Até o próximo estudo. Terminamos.